Olá, estudantes! Sou a professora Keila Boldrin. Vou conversar hoje com a professora Márcia Debier. Ela é psicóloga, especialista em designer educacional, especialista em educação especial e inclusiva e formação de professores. Professora, muito obrigada por ter aceito o convite de falar um pouco da sua experiência conosco. Muito obrigada. Oi, Keila, eu que agradeço, pelo convite. Professora, eu gostaria de saber por que você acha que a educação à distância é importante para as crianças? Eu acho que a educação à distância para as crianças, ela é mais importante, Keila, especialmente para aquelas que estão distantes da escola, sabe? Aquelas que não têm acesso, que têm barreiras geográficas, né? Então, eu acho que especialmente para essas crianças, a educação à distância pode contribuir muito, né? Atinge vários públicos, né, no sentido de Sim. regionalidade, né? Enfim, a gente consegue Uhum. alcançar, é verdade. E você Ela vê quebra alguma. essas barreiras físicas, né? Assim, ela consegue levar a educação de qualidade a todos os lugares, né? Ah, é verdade. A educação à distância eu acho que veio como uma bela ferramenta, uma bela possibilidade de ajudar, né, as crianças no sentido de desenvolvimento do processo, né, ali que o conhecimento chegue a elas. E você, quais são as vantagens, professora, que você identifica de aprender por meio de aulas online? Quais são as vantagens? Eu acho que traz várias, né? Assim, a flexibilidade de horário, de ambiente, né? Os recursos que você pode trazer na aula, né? Então, assim, você atinge as crianças, né, de formas diferentes. Então, não é sempre aquela aula expositiva, né, assim, monótona, que é igual para todos. Então, assim, você pode pensar nas particularidades e trazer recursos diferentes, né, assim, que atinjam várias abordagens, né, assim, várias hum, A gente, a gente estilos de percebe. aprendizagem, né, É, diferentes, né, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, e a né, gente vê que a educação à distância hoje ela oferece, né, professora, muitas possibilidades de interação ali dentro mesmo, né? Então a gente vê que também. não é uma coisa estática, o conteúdo estático, não existe uma Então, interação, né? isso. Aham. E E como que mesmo os. ela estando lá na casa dela, né, ela pode, né, ter contato com crianças, Exato. né, assim, do país inteiro, né? Então, assim, conhecer características de outros lugares, culturas diferentes, né? Eu acho isso muito rico, é muito, muito bacana, né? Envolve, né? Agora Uhum. tem uma questão que fica sempre, né, na nossa cabeça, é como que os pais eles podem ajudar essas crianças a adaptarem, né, a educação à distância. O que que os pais podem fazer para ajudar? Eu acho, assim, que a questão mais importante é criar uma rotina, né, de estudo, assim, né? Então, ajudar a criar um ambiente adequado, né? Estabelecer horários, né, de estudo, porque quando a criança fica muito livre, ela não tem ainda, né, essa responsabilidade, esse discernimento de, não, eu preciso estudar tantas horas, então, né, ela não tem ainda essa responsabilidade, né, assim, essa organização do próprio tempo, né? Então, é muito importante que os pais estejam atentos a isso. E também, bom, eles é que têm que, né, providenciar toda a parte técnica, né, da coisa, né? Então, internet, É verdade. acesso, né, a todos os programas, né, que precisam ter para poder acessar direitinho as aulas, né, os recursos que vão ser utilizados, né, para jogos, enfim, né, essa parte técnica mesmo, né? Aham. Assim, de Aí o apoio dos requisitos pais é técnicos. fundamental, né? A criança se sente segura. É, Uhum. realmente. Mas a gente percebe que tem alguns desafios, né, professora, nesse meio tempo aí. E de lidar com essas questões. Aí eu trago uma outra pergunta aqui também, como que a educação à distância ela pode promover a inclusão de crianças, né, que o público-alvo seja
dentro do contexto da educação especial e inclusiva? Nesse ponto, eu acho assim que a educação à distância, ela agrega muito, muito, assim, em comparação com a educação presencial até, porque a, as tecnologias, né, elas possibilitam, né, a utilização de softwares que ajudam as crianças, né? A tecnologia assistiva tem muitos recursos, né, à disposição. Então, para as crianças, né, público-alvo da educação especial e inclusiva, a educação à distância, gente, ganha de longe, né, da educação presencial nesse sentido, né? Então, por exemplo, tem software de leitor de tela, né, para crianças cegas, tem legenda, né, nos vídeos para as crianças surdas, tem audiodescrição, quer dizer, tem uma infinidade, né, de coisas, né, e assim, dentro da tecnologia assistiva, né, tem muitos recursos, né, como para acessibilidade mesmo, assim, motora e visual, auditiva, enfim, né, uma infinidade. Eu acho que nesse requisito a educação à distância ganha longe. É bom saber que a gente tem, né, de alguma forma, tecnologias que apoiam toda essa questão, né, e que tenham um olhar para todos, né, e às vezes isso Uhum, não é tão divulgado, e é importante a gente falar sobre esse assunto. isso. E uma criança, professora, quais são as habilidades, né, que uma criança pode desenvolver por meio da educação à distância? Bom, eu acho que assim, que a educação à distância, primeiro, ela coloca a criança como protagonista do próprio conhecimento, né? Então, eu acho assim, ela passa a perceber a importância dela construir o seu conhecimento, né? Da responsabilidade dela. Então, sai aquela coisa do professor, né, que fica lá na frente falando e eu fico aqui sentada só escutando e recebendo aquilo e tal. Então, ela percebe que ela precisa buscar. Então, assim, desenvolve toda essa, assim, a curiosidade de ir buscar o conhecimento, né? Então, assim, essa habilidade de busca, né, e de autonomia, eu acho que é uma coisa, assim, muito importante e muito, que desenvolve demais a criança, né, nesse sentido. Sem Porque ela contar, tem que buscar as coisas, né? Não é tudo oferecido para ela como numa aula presencial, né? Que ela senta e fica ali passiva, né? esperando. Não, na educação à distância, ela é muito mais ativa, né? Muito mais, Participativa, assim, né? responsável, né? Pelo seu Uhum. conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa bem É claro, bacana. professora, que eu perguntei das habilidades, mas se a gente for pensar nas habilidades, a gente também pensa nas competências, né? Que ela vai desenvolver também competências e Sim. habilidades também, né? Uhum, com certeza, né? Escrita, leitura, eu acho que, nossa, é uma infinidade mesmo, né? A tecnologia veio para ajudar, né, professora? Veio para ajudar a sociedade, o ser humano, os indivíduos. Eu amo tecnologia, eu acho que a tecnologia é essencial, e encurta, né, o tempo, mas também Uhum. abre tantas possibilidades, tempo para algumas Nossa, coisas e sim. amplia, né, professora, tantas possibilidades. Professora, para a gente finalizar, eu gostaria de saber assim, a gente sabe que a tecnologia está em constante evolução, ação o tempo inteiro, né, trazendo tantas novidades e de alguma forma situações para nos ajudar. E quais são as perspectivas futuras da educação à distância, né, para as crianças? Nossa, gente, eu acho que são infinitas, né, Keila? Porque agora com inteligência artificial, com imersão, com, nossa, realidade aumentada, né, jogos, gente, é um mundo inteiro aí para frente, né? Assim, que se a gente souber aproveitar, se o professor tiver formação, né, para usar esses recursos, todas essas possibilidades, né, para incentivar, assim, a autonomia mesmo do aluno, né, a busca dele, entendeu? No tempo dele, né, respeitar, ser mais não tanto um professor daquele que só profere, né? Não, se ele for é, um,
como que eu vou dizer? Um Se ele ajudar o mediador, aluno, né? estiver ali ao lado dele, né, para Isso. seguir o tempo dele, os interesses dele, tudo. Nossa, eu acho que, meu Deus do céu, E a inteligência artificial está chegando tão forte, né? Agora, são tantas possibilidades, impressionante, né? que o professor, foi isso que você falou, professora. O professor, né, ele precisa saber o que vai fazer com isso, porque a Sim, sim. informação está ali, está na internet, É, está nessas inteligências aham, artificiais. Agora, isso. o que o professor vai fazer com tanta tecnologia, né? Então, é isso que você falou, é Aham, uma questão de é. formação Eu continuada, acho que dá, né? a formação é fundamental, né? Assim, saber Continua. como utilizar isso, né? Porque não adianta só também apresentar para o aluno e deixar ele solto, não, né? Tem que ter essa orientação, tem que... eu acho, assim, que a internet, né, ela é uma joia preciosa, assim, né? Porque traz o mundo inteiro, mas também tem os seus perigos, né? Então, eu acho, assim, Verdade. que a criança tem que ser muito bem orientada nas buscas, para saber o que é um conhecimento de qualidade, uma informação real, né? Não tantas fake news como a gente vê, né? Então, eu acho, assim, a orientação é fundamental, né? Concordo, Porque senão, assim, tudo que pode ser bom pode também ir para o outro lado, né? Então, concordo. a 100%, formação do professora. professor é fundamental. É verdade. Professora Márcia Debier, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Foi muito enriquecedora e a gente vê um mundo de possibilidades. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente, tá bom? Muito Eu que obrigada. agradeço o convite, tá bom? Estou Até à a próxima, disposição. professora. Obrigada. Até. Tchau, Imagina. tchau.